Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic A Titânia e o Caçador capítulo 19. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 19. Condenação na chuva. O exército Damnation era uma das guildas independentes mais vis e temidas da história de Earlan. Eles recrutaram o pior dos piores de todos os cantos do mundo. Eles cometeram crimes e atos de violência que aterrorizaram a maioria dos que os ouviram. Apenas a menção de seu nome faria com que a maioria das pessoas fugisse para a segurança e escapasse de seus métodos brutais. Mas mesmo com todos esses criminosos e bastardos da sociedade, eles tinham mais medo do rei tirano Alexandre Sorrento do que de qualquer outra coisa. Este foi um homem que roubou do governo um protótipo de uma das armas mais fortes da sociedade mágica e varreu uma cidade inteira do mapa. Ele escapou da captura das forças conjuntas do Conselho Mágico e da Guarda Real e não deixou nada além de cadáveres mutilados para serem enviados de volta para casa. Ele travou guerra contra as guildas de Fiora e as outras nações de Arlan e ainda assim saiu livre. Para ele, as guildas legais e as negras eram a mesma coisa se estivessem em seu caminho. E se isso não bastasse para afirmar sua posição como líder, ele ensinou um dos feitiços mais fortes e proibidos que já havia aprendido para quase uma dúzia de outros magos em potencial e os usou para derrotar dois homens. Eles nem tiveram coragem de acusá-lo de matar quase 100 de seus subordinados mortos só para dar um tiro. Sorrento ficou ali em silêncio e imóvel enquanto olhava para o dano que havia causado. 11 icebreaks, todos disparados simultaneamente no mesmo alvo, deixaram danos irreparáveis à paisagem. A encosta da montanha e a floresta não existiam mais, nada restava além de cinzas e poeira. Como uma cicatriz na face do mundo. As nuvens negras sobre suas cabeças começaram a rugir e chorar. Uma tempestade começou a se instalar sobre quilômetros de terra enquanto raios cortavam o céu. Sorrento apenas manteve seu foco na destruição que causou enquanto tudo ao seu redor simplesmente sumia da mente. M. Er. Mar. R. Ji-Shan. Sorrento foi tirado de seu estupor quando seu general da terceira divisão gritou com ele. Ele olhou de volta para a mulher muito mais jovem atrás dele. Oh, o quê? O que há de errado? Marika e o Vojin andaram para frente com preocupação cobrindo seus rostos. O Vojin deu um passo para frente. Mestre, a luta acabou. Eu não acho que tenha sobrado nada para nós procurarmos. Sorrento olhou para a terra marcada que ele havia feito. Sim, acredito que você esteja certo. Marika olhou para o grande espadachim. Deveríamos reunir o que nos resta e recuar para nossas bases? Não. Sorrento disse enquanto seu torpor desaparecia e ele olhava para seus dois seguidores mais leais com persistência. Devemos atacar Fairy Tail enquanto ainda temos o elemento surpresa. Ji-Shan, não podemos fazer isso. Nossas forças estão derrotadas e feridas. Não estamos com força total agora. Se apenas tirarmos um tempo para reunir nossos recursos novamente e curar nossos feridos, podemos atacar a guilda novamente sem problemas. Sorrento se virou para seus generais e balançou a cabeça. Não. Isso tem que ser hoje. A Fairy Tail é leal uns aos outros, seguindo seus companheiros para qualquer luta, desde que eles ainda possam se mover. E se esperarmos mais, o Conselho e o Reino ouvirão sobre o ataque e nos atacarão enquanto nos recuperamos. Nossos homens ainda podem lutar e podemos cuidar pessoalmente de qualquer um dos magos que representem uma ameaça séria. Os dois generais infames olharam de seu líder para o outro com incerteza sobre seus planos. Até que suas velhas mãos enrugadas repousaram sobre seus ombros. Marika. O Vojin. Esta tem sido a sombra lançada sobre minha vida desde que cometi aquele erro 50 anos atrás. Não posso compensar esse erro e não posso pedir perdão. Tudo o que posso fazer é tentar deixar isso para trás. Ele olhou entre eles com um olhar suplicante. Por favor, ajudem-me a enterrar meus pecados. Os dois criminosos da classe S se entreolharam antes de fortalecerem suas resoluções e acenarem com a cabeça.
Marika se virou para o exército reunido. Tudo bem, vermes. Vamos com o plano. Vamos pegar Fairy Tail hoje à noite. Alguns dos homens começaram a discutir e resmungar sobre a decisão antes de o Vojin rugir e fazê-los pular para trás de medo. Eles começaram a correr em direção aos seus veículos mágicos de 4 rodas ao redor da serra. As nuvens negras sobre suas cabeças começaram a tremer e a chuva começou a cair intensamente sobre eles. Marika chegou com seu carro pessoal com o Vojin pulando atrás. Ela colocou a cabeça para fora da janela. Ji-chan. Depressa. Vamos! Sorrento ignorou a chuva e deu uma última olhada no campo de batalha onde ele finalmente havia encerrado seu rancor de 50 anos com Hashirama. O propósito pelo qual ele havia se obcecado por tantos anos, o homem que ele havia caçado por tanto tempo, e estava acabado. Ele deveria estar animado e feliz, mas ele se sentia tão vazio. Ele curvou a cabeça em respeito ao seu velho inimigo antes de pular na traseira do quadriciclo. Marika, vá pela floresta. Estamos pegando outro caminho. Todos os veículos de 4 rodas começaram a ir embora antes que a montanha danificada ficasse estéril e sem vida. Nenhum membro da Damnation foi deixado. A chuva torrencial começou a levar as cinzas e a poeira colina abaixo. Conforme a sujeira começou a ser levada embora, ela afundou para revelar uma pequena trincheira no meio da zona da explosão. E depois que a maior parte dela foi levada embora, ela passou para revelar um fraco e quebrado semidomo de madeira. Ele desmoronou em ruínas para revelar vários corpos mutilados e desfigurados que foram arruinados pelo ataque mágico em massa. Alguns deles estavam sem partes do corpo, outros tiveram seções inteiras do corpo explodidas para revelar o osso e o tecido por baixo. Os corpos começaram a se sacudir e tombar enquanto algo lutava para empurrá-los para cima. Os corpos caíram do loiro ferido e do homem de cabelos brancos em cima dele. Naruto agarrou seu peito, sentindo que algumas de suas costelas tinham rachado e talvez quebrado por causa da força da explosão. Seu braço direito estava chamuscado com a maior parte de sua manga queimada por causa do calor intenso. A pele do lado de fora de suas pernas estava rasgada e tinha sangue escorrendo por elas. Ele olhou ao redor para o dano causado pelo ataque mágico imparável e não conseguia acreditar que ainda estava vivo. Antes que tudo fosse coberto por uma luz ofuscante e escuridão rastejante, ele se lembrou do velho homem da condenação criando um círculo mágico com quase uma dúzia de outras pessoas. E por uma das poucas vezes em toda a sua vida, Naruto sentiu pura desesperança diante da determinação daquele homem em matá-los. Mas quando ele pensou que era o fim, quando ele pensou que iria morrer, Hashirama mergulhou e o derrubou no chão. Vários membros da Damnation seguiram para derrubá-los e terminar a luta ali. Em um instante, o velho Hokage levantou várias barreiras de madeira para protegê-los. Mas no momento em que os icebreakers impactaram contra o escudo, a maioria deles evaporou em pó. Se eles não estivessem sob a explosão, protegidos por mais de uma dúzia de outras pessoas e guardados por vários muros de Mokuton, eles teriam morrido instantaneamente. Naruto olhou ansiosamente ao redor em busca de evidências de mais algum membro do exército da condenação ainda por perto. Ele respirou aliviado quando viu que eles não estavam mais sendo alvos dos criminosos poderosos. Ele agarrou o ombro de Hashirama e começou a ajudá-lo a se levantar. Vamos, Hashigi, eles se foram agora. Temos que avisar todos. Naruto sentiu uma sensação quente pressionando sua mão quando tocou o velho. Ele lentamente levantou sua mão e olhou para o sangue carmesim manchado por toda a sua mão e braço. O horror atingiu seu rosto antes que ele lentamente olhasse para o homem descansando contra ele. Ele finalmente percebeu que estava deitado em uma poça de sangue saindo dos tocos que antes eram as pernas do Senju mais velho. Elas tinham sido completamente arrancadas e apenas os ossos irregulares estavam saindo enquanto o sangue jorrava deles. Suas costas inteiras estavam desfiadas e queimadas, revelando os pontos mais distantes de sua espinha para fora de suas costas. E ele estava deitado contra Naruto, imóvel. O coração de Naruto gelou. Hashigi! Ele agarrou o velho e o abaixou para que Naruto pudesse vê-lo melhor. Seu rosto estava ficando pálido e seus olhos estavam quase fechados. Naruto o sacudiu cuidadosamente, sem obter resposta.
Ele entrou em pânico e começou a bater na bochecha do Senju. Hashiji? Vamos, abra os olhos. Lentamente, os olhos de Hashirama começaram a se abrir novamente para revelar olhos castanhos fracos e nebulosos. Eles piscaram lentamente antes de avistarem o loiro medroso olhando para ele. Ele virou a cabeça em direção ao garoto bigodudo assustado. Naruto. Naruto sorriu inquieto quando ouviu o velho sussurrar seu nome. Sim, velho, estou aqui. Hashirama girou lentamente os olhos ao redor da área para não ver nada além de corpos mortos e sujeira no meio da chuva torrencial. Ele engoliu em seco. Você está bem? Eu sim. Sim, estou bem. Graças a você. Naruto deu uma risada fraca enquanto Hashirama sorria para sua condição. Bom, isso é bom. O velho Senju tentou se sentar, mas não conseguiu se levantar. Eu acho que me machuquei feio, porque nem consigo mais sentir. Sim. Naruto disse enquanto olhava para o dano que o velho tinha sofrido, sentindo o sangue escorrer por suas mãos enquanto o segurava. Ele sorriu para ele, mas isso não é tão ruim comparado ao que normalmente lidamos, certo? Tipo, lembra quando Erza e Mahiro nos espancaram porque não trocamos as fraldas de Koyuki? E isso foi bem ruim, hehe. Hashirama riu ao lembrar daquela velha memória. Antes que ele tossisse e o sangue começasse a cobrir seu queixo. Os olhos de Naruto se arregalaram de horror e ele convocou a espada do céu em sua mão encharcada de sangue. Está tudo bem, Hashiji. Apenas fique parado. Ele pressionou-a contra o corpo do homem ferido e enviou sua magia através da lâmina, fazendo-a emanar um brilho esmeralda abaixo. Ele esperou que o item mágico fizesse efeito e curasse o homem quebrado, mas mal estava funcionando. O sangue ainda corria e as feridas ainda estavam abertas. Os olhos de Naruto se encolheram de horror quando ele quase hiperventilou. Ele olhou para a lâmina e para o homem ferido. Oh, o que há de errado? Por que não está funcionando? Antes que a realização o atingisse novamente. Hashirama só tinha chakra, e ele já tinha esse problema parecido anos atrás. Hashirama deu um sorriso fraco e abaixou um pouco a cabeça. Eu não tenho nenhuma magia, Naruto, e cura mágica como essa não vai funcionar para alguém como eu. Porra! Naruto jogou a lâmina para longe e segurou o homem novamente. Tudo bem. Então vamos voltar para casa. Baiachan pode curar você. Se ela conseguiu me recompor, tenho certeza que ela pode consertar você. Só espere, eu vou. Hashirama agarrou o braço de Naruto, fazendo-o parar e olhar para o homem ensanguentado. Seus olhos estavam desbotados e fracos e ele nem estava olhando para o loiro. Ele levou um tempo para reunir suas forças novamente. Naruto, eu sinto muito por tudo isso. Naruto sentiu um nó na garganta. Não, Hashiji. Se você não tentasse me proteger, eu ia morrer aqui de qualquer maneira. Naruto, lutar contra essas pessoas sozinho teria sido demais, até para mim. Ele lutou para levantar a cabeça e sorriu para o loiro. Então, obrigado por estar ao meu lado, até o fim. Não. Naruto desafiou em voz alta. Não. Você vai ficar bem, Hashiji. Tudo vai ficar bem. Naruto, eu sei, essa é uma decisão difícil, mas preciso fazer um pedido. Hashirama engoliu um pouco do sangue que se acumulava em sua boca. Proteja-os, cuide de todos, das crianças. Makarov dono. Koyuki. Mahiro e Erza, é difícil, mas alguém precisa cuidar deles, e eu sei que você pode protegê-los, como sempre faz. O corpo inteiro de Naruto ficou tenso quando a voz do velho Senju começou a enfraquecer até que era quase um sussurro. Ele queria garantir ao velho em seus braços que ele voltaria para casa e seria capaz de ver todos novamente. Mas, ele simplesmente não tinha mais coragem de mentir. Naruto apenas balançou a cabeça. Sim. Ok, Hashiji. Eu prometo. Hashirama deu um leve sorriso e apertou ainda mais o braço do garoto. Obrigado, Naruto, por me dar outra chance.
e me ajudar a encontrar a luz novamente. Obrigado. A mão de Hashirama ficou mole e caiu do braço de Naruto. Naruto sentiu um arrepio percorrer suas costas quando a cabeça de Hashirama caiu para frente e seus olhos se fecharam lentamente. Ele apenas olhou para o homem imóvel em seus braços e engasgou um pouco. Ele deu uma risada fraca e agarrou o homem um pouco mais forte. Ei! Hashiji, isso não tem graça. É uma piada de mau gosto. Vamos, acorde. Ele não obteve resposta. Naruto o sacudiu um pouco mais. Sério, vamos lá, acorda. Nada. Naruto sentou-se ali com o corpo morto em seus braços, ignorando a tempestade que o encharcava. Lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos antes de começarem a cair no corpo de seu antigo camarada. Ele segurou o falecido em um abraço e chorou. Ele tirou um manto queimado de suas costas e o colocou sobre o homem que ele havia honrado e estimado como família. E jogou a cabeça para trás da alhalhanha, intervalo o comboio de membros da Donation atravessou as pastagens em direção à cidade sobre a cordilheira. Um dos carros tinha vários membros que estavam olhando pela janela para as nuvens acima. Um deles suspirou e se ajustou em seu assento. Não acredito que estamos indo direto para a luta contra aquela guilda das fadas. Será que conseguimos lutar contra eles agora que perdemos tantos dos nossos caras? Pare de se preocupar. Ainda temos mais de 3 vezes o número de pessoas em nosso grupo do que eles e ainda podemos lutar. Outro do grupo acrescentou enquanto estava focado em curar um hematoma em seu braço. Além disso, o Vojin-sama está viajando com o terceiro general e o mestre para flanquear as fadas pelo lado. A maioria delas estará morta, então não teremos que nos preocupar em sofrer mais danos. Sim, mas ouvi dizer que a guilda tem uma dúzia de magos talentosos e habilidosos. E o mestre deles é um mago santo, assim como Sorrento era antigamente. Temos que nos preparar para baixas e aí, pessoal. O motorista do quadriciclo gritou para o grupo dentro do vagão: acho que tem algo errado com as estrelas no céu. Um membro olhou para o motorista como se ele estivesse falando bobagens. Seu idiota, você não consegue ver as estrelas. Há uma tempestade, o céu está coberto. Então o que diabos são essas luzes no céu? Eles olharam para cima e viram dezenas de luzes brilhantes brilhando sob a cobertura da tempestade. As luzes brilharam ainda mais por um momento e começaram a cair em direção aos veículos de 4 rodas. Chovendo luz das estrelas. A luz começou a impactar sobre a área de massa da planície, destruindo e destruindo dezenas de veículos de 4 rodas usados por Donation. Todas as forças não afetadas pelo ataque saíram de seus veículos e olharam para os danos, o que, instantaneamente, um anjo de asas prateadas apareceu na frente deles com uma espada em cada mão e várias flutuando atrás dela. Ela olhou para eles com pura fúria desenfreada em seus olhos descombinados. Espada circular. Os veículos foram cortados junto com todos os criminosos que ela conseguiu alcançar. Atrás dela, uma sombra alta correu o mais rápido que pôde e pulou no ar. Ele voltou para baixo e socou o chão abaixo dele, usando seu creche para destruir tudo ao seu redor. Outro homem se adiantou e bateu palmas, criando iluminação entre elas. Ele pulou e caiu em um dos veículos de 4 rodas, destruindo e enviando um pulso elétrico em todas as direções. Depois que a destruição passou, os membros do Donation saíram dos destroços para dar uma olhada melhor nos agressores. Um homem alto, sem camisa, com cabelos alaranjados brilhantes e uma carranca cruel no rosto. Um homem loiro e musculoso com uma cicatriz em forma de raio sobre o olho direito e faíscas aparecendo por todo o corpo. A mulher loira olhou para cada membro da desprezível milícia criminosa com um total desprezo enquanto sua magia de luz fazia seu corpo brilhar. E, finalmente, a garota de cabelos escarlates e armadura prateada estava fazendo tudo o que podia para se conter e não cortar em pedaços todos os bastardos e prostitutas que estavam na sua frente.
E andando pelo caminho do meio entre todos esses magos incrivelmente poderosos estava um homem baixo com um chapéu engraçado. Seus olhos estavam cobertos pela ponta do chapéu. Achei que era demais você vir até nossa cidade e detonar uma bomba. Normalmente, tentaríamos evitar conflitos com todos vocês, mas você ameaçou um de nossa família. E agora? Makarov começou a ficar cada vez maior até que sua magia titã o deixou do tamanho de um grande edifício. Ele olhou para eles com olhos brancos puros. Vocês foderam com a família errada. Intervalos 3. Generais da milícia criminosa olhavam para o campo de batalha de seus postos na cordilheira da floresta. Os 3 membros mais fortes da pseudo-guilda planejaram dirigir pela floresta que continuava até Magnólia para que pudessem emboscar a famosa guilda legal. Deixe os subordinados correrem e atacarem os membros mais fracos enquanto os generais eliminam os magos classe S, mas eles nunca imaginaram, em nenhum cenário, que os magos da classe S iriam até eles e lutariam. Eles assistiram enquanto o mestre de tamanho gigantesco da guilda golpeava com as mãos e esmagava uma dúzia de seus homens em um único ataque. Marika olhou para a luta com espanto. Uau! Eu ouvi os rumores, mas esses caras são incríveis. Eles estão eliminando nossos caras como forragem. O Vojin agarrou a espada enorme em suas costas em antecipação enquanto observava os lutadores habilidosos se defenderem de seus homens. Ele sorriu cruelmente quando viu alguém que chamou sua atenção. Então esse é o Asda Fairy Tail, hein? Gildarts Clive. Hehehe, eu sempre quis matar alguém famoso assim. Tem certeza que consegue? Aposto que ele simplesmente enfiaria a mão na sua barriga e a cabeça dela foi cortada antes que ela pudesse terminar, antes que flutuasse no ar e se prendesse novamente ao seu pescoço. Ela olhou para o homem alto e mostrou a língua para ele antes de olhar para a luta. Eu meio que quero me testar contra aquela ruivinha. Ela é tão fofa e parece ter muita energia, eu quero quebrá-la. Aposto que os gritos dela seriam como uma melodia emocionante para me manter firme. O Vojin deu um passo à frente antes de olhar para o homem enorme destruindo a área ao redor dele, mas aquele cara grande é o mestre da guilda. O que significa que ele é um mago santo. E, apesar da minha ansiedade, não gosto muito de enfrentar um mago santo furioso depois de matar seus lacaios. Marika olhou para trás e sorriu para o velho encostado no quadriciclo, Ji-chan. Sorrento abriu os olhos e olhou para os magos das fadas lutando por toda a planície gramada. Ele descruzou os braços e andou para frente até passar por seus companheiros. Ele cerrou o punho e liberou ondas de magia de choque de suas mãos. Ele franziu os olhos em direção aos seus inimigos. Eles vieram até aqui para nos encontrar, seria rude da nossa parte não dizer olá. O Vojin e Marika sorriram com isso. Eles começaram a caminhar em direção a *boom*. Eles ficaram chocados com o estrondo alto e se viraram para ver seu quadriciclo como nada mais que sucata em chamas. Uma silhueta no centro do grande incêndio estava de frente para eles, escondida pelas chamas intensas. Os olhos de Sorrento se arregalaram quando ele sentiu uma intenção familiar, mas fundamentalmente diferente, sendo direcionada a ele. Seus olhos se aprofundaram e ele não conseguiu encontrar sua voz. Ele pensou que era fácil demais. Que tudo o que ele almejou nos últimos 50 anos foi resolvido tão rapidamente que não havia chance de realmente ter acabado. Ele estava quase aliviado. Ele deu um passo à frente. Hashirama? O fogo se separou para revelar o garoto bigodudo com uma espada vermelha e azul celeste em cada mão. O fogo que ele havia separado havia crescido e se espalhado o suficiente para começar a queimar as árvores ao redor. O loiro lentamente deu um passo à frente até estar a vários metros de distância do ex-santo desgraçado. Os olhos do garoto estavam fora de vista devido ao seu cabelo desgrenhado sombreando-os. Suas roupas estavam rasgadas, queimadas pela luta. Seus ferimentos ainda estavam abertos e ele tinha manchas de sangue por toda a roupa. E a presença fria e pura que ele estava exalando não se parecia com nada que ele já tivesse liberado antes.
O Vojin olhou para o garoto que havia sobrevivido à poderosa explosão e não sabia o que dizer. Ele estreitou os olhos. Isso não pode ser possível. Marika ficou realmente muito impressionada que o garotinho que interferiu na luta foi o único a sobreviver. Ela só queria correr para ele naquele instante e quebrá-lo pedaço por pedaço. Owen, ela já estava ficando animada. Sorrento encarou o homem desconhecido que ele tinha visto ficar ao lado de Hashirama na luta não mais do que 30 minutos atrás. Ele olhou para o jovem garoto. E Hashirama? Ele sobreviveu como você. Ele não obteve nenhum tipo de resposta da fada maga. Ele ficou impaciente. Eu te fiz uma pergunta. O que aconteceu? Ele me disse. Naruto afogou em uma voz vazia e fria. Hashiji me disse sobre o quanto ele se arrependeu do que fez com você. Como ele passou anos pensando em maneiras de mudar as coisas ou impedir que o que aconteceu em Toneva acontecesse novamente. E tudo o que ele queria fazer era se desculpar com você. Por tudo o que ele fez de errado. Ele apenas rangeu os dentes e agarrou as espadas em suas mãos com ainda mais força, mas agora ele não pode. Sorrento percebeu como ele disse isso e chegou à conclusão de que seu velho inimigo realmente se foi. Ele fechou os olhos lentamente e balançou a cabeça. Não importa. Podemos tentar nos desculpar e compensar o que fizemos, mas os pecados do nosso passado estão gravados em nós pelo resto de nossas vidas. E eles ficarão conosco mesmo depois que partirmos. Ele olhou de volta para o garoto loiro inconsolável. Eu serei lembrado como o rei tirano que os pais contarão aos filhos como uma história de terror. E Hashirama sempre será o tolo que tentou mudar seu mundo, mas só ajudou a destruir outro. Isso não vai mudar, mesmo agora que tudo que o Vojin e Marika sentiram foi uma explosão insanamente alta antes que uma barreira de vento quase o jogasse para fora. O garoto desapareceu instantaneamente de uma posição, abriu uma cratera no próprio chão de onde havia corrido e bateu sua espada com a intenção de matar o antigo mago santo. Sorrento reagiu. Imediatamente levantando a mão e pegando a ponta da lâmina azul celeste entre os dedos. Ele moveu a cabeça para fora do caminho quando uma rajada de vento enorme disparou e destruiu meia dúzia de árvores em lascas, deixando apenas um fino arranhão em seu velho rosto enrugado. Naruto agarrou a espada vermelha em sua mão com força suficiente para que fogo começasse a se formar sobre sua lâmina. Ele rosnou os dentes em puro desdém pelo líder da Damnation. Ele queria pedir perdão. Mas é inútil pedir isso de alguém como você. Você está muito perdido. Ele queria te ajudar, mas ele lentamente olhou para cima e fixou os olhos no velho. Mas aquela confiança, bravata e vontade que ele demonstrou lutando ao lado de Hashirama se foram. Agora seus olhos azuis e castanhos estavam diferentes. Eles eram gelados, ferozes, determinados, inabaláveis. Como algo que ele veria nos olhos de seus generais quando eles estivessem focados em matar seu alvo. Eram os olhos de um assassino. Olhos de um demônio. Mas não mais. Não mais segundas chances. Não mais misericórdia. Você não vai embora. Assim que Naruto estava prestes a prosseguir com um segundo ataque, ele sentiu a intenção de matar sendo mirada em suas costas. Todo o seu treinamento e experiência o ajudaram a reagir abaixando-se sob o amplo chute giratório que foi mirado em seu crânio. E então pulou sobre a lâmina insanamente rápida que tentou mutilar suas pernas. Entre os dois ataques dos generais furiosos, Naruto usou seu chakra para se levantar do chão e ganhar distância dos criminosos poderosos. Mas no momento em que ele se virou, o espadachim desajeitado já tinha sua espada de volta para um arco completo. Naruto defendeu o golpe pesado com as duas espadas de dragão antes de ter que trazê-las de volta para se proteger do golpe de retorno. Ele lutou para bloquear a velocidade e o poder esmagadores de uma espada tão volumosa enquanto faíscas voavam em todas as direções. Mas Naruto não vacilou. Ele colocou o máximo de força que pôde para bloquear a espada enorme enquanto o Vojin continuava sua barragem.
Naruto sentiu a outra general aparecer atrás dele e se preparar para perfurá-lo nas costas com a mão. Ele reagiu e usou sua armadura para cobrir seu torso com um denso campo mágico. Mas mesmo com o poderoso escudo de magia, o golpe dela cravou em suas costas e fez um pouco de sangue escorrer entre seus dentes. O Vojin usou a chance que Marika lhe deu para cortar o mago das fadas ao meio. Mas o garoto loiro levantou a espada azul celeste e usou o vento para tentar deter a espada enorme. O que não mudou o poder e a velocidade que ele já havia ganhado e destruiu completamente a espada do dragão do vento em pedaços. Naruto usou essa chance para ativar a espada do dragão do fogo e com seu chakra do vento, criou uma intensa bola de fogo ao seu redor. Marika e o Vojin pularam para trás do inferno antes que ele saltasse no ar e se dispersasse, deixando o garoto cair de pé. Ele olhou de volta para eles com os mesmos olhos frios e agarrou a espada de fogo com as duas mãos. A general da terceira divisão do exército da condenação abaixou-se em uma longa posição de artes marciais e encarou o garoto de bigodes. A general da segunda divisão ergueu sua espada enorme em sua própria posição defensiva na frente de seu mestre da guilda. E a general da primeira divisão apenas caminhou até uma árvore e observou a luta começar. Intervalo em Magnólia, o perigo do bombardeio começou a diminuir. Os civis correram todos para a Catedral de Cardia, no centro da cidade, até que foi declarado seguro para eles saírem novamente. Nos limites da cidade, a guilda Fairy Tail tinha uma atmosfera tensa ao redor. Se você olhasse para dentro, veria o rosto preocupado, conflituoso e preocupado de cada um dos rostos dos membros. Droga! Me solte! Natsu rugiu enquanto tentava se livrar do bloqueio de ferro de Elfman e agitava as pernas. Natsu! Acalme-se! Lisana tentou acalmá-lo enquanto segurava um rap assustado em seus braços. O mestre nos disse para ficarmos aqui enquanto eles estão fora. Como podemos ficar aqui sentados e não fazer nada? Mahiro e Erza fugiram porque Hashirama Jishan e Naruto desapareceram. E Ji-chan, Gildarts e Lachuzio seguiram. Natsu disse com uma necessidade extrema de se mover em seus olhos. Precisamos ajudá-los. Elfman lutou para mantê-lo no lugar. Não podemos, Natsu. Por que não? Macau olhou para o menino como se ele fosse uma criança ignorante. O mestre nos disse para ficarmos porque só atrapalharíamos. Wakaba se levantou da cadeira e olhou feio para Macau. Isso nunca nos impediu antes. Seu idiota! Você está indo contra a ordem do mestre? Eu vou contra a ideia de que deveríamos deixá-los sozinhos lá fora. É isso. Grey gritou enquanto começava a andar em direção à porta. Temos que segui-los. Eles vão precisar de toda a ajuda que puderem obter. Não, Grey. Kana gritou enquanto agarrava seu braço para detê-lo. Se Ji-san apenas chamasse caras como Lachuz e Gildarts, isso seria demais para nós. Naruto e Hashirama Jizan estão lá fora. Erza e Mahiro não conseguem encontrá-los. Nossa família está lá fora sozinha e nós estamos sentados aqui com nossos polegares enfiados em nossas bundas. Você realmente acha que todos nós queremos ficar sentados aqui? Nós queremos estar lá fora também. Mas o mestre nos disse para ficar aqui e proteger a cidade de mais ataques, só por precaução. A guilda começou a se desintegrar. Os membros começaram a discutir e gritar uns com os outros. Todos tinham sua própria visão sobre o que fazer enquanto seu mestre e os magos da classe S estavam lá fora fazendo o que quer que estivesse demorando tanto. Sentada em uma das mesas com os braços em volta dos joelhos, Levi soluçava silenciosamente. Seus ombros tremiam e havia pequenas lágrimas saindo do lado dos olhos. Está acontecendo. De novo. Exatamente como antes. Tudo de novo. Mira estava ignorando todas as lutas internas acontecendo ao seu redor. Ela estava apenas olhando para fora da porta da guilda enquanto a chuva caía lá fora. Cada fibra em seu ser gritava para ela correr pela rua, passar pela cidade e se juntar a Erza e os outros.
Mas ela tinha Koyuki segura em seus braços. Mahiro deixou a ela a tarefa de proteger a garotinha enquanto eles estavam fora. E essa era a coisa mais importante que ela podia fazer agora. Eles a deixaram aqui para proteger a guilda e a cidade. E ela faria o que pudesse para realizar esse desejo. Koyuki olhou para as nuvens cinzentas tempestuosas e se preocupou com todos que lutavam ao redor dela. Seus olhos lacrimejaram um pouco. Mama. Intervalo AIN. Naruto balançou a espada com a maior força possível, criando um enorme arco de fogo que queimou o chão que atingiu. Ele continuou balançando-a e aumentando o já enorme incêndio florestal que o cercava. Mas não importava o quão rápido ou quão grande ele fizesse as chamas, tudo era em vão porque ele não conseguia atingir seu alvo. Ah, 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 ah. Vamos lá, garoto. Onde está toda aquela raiva e certeza que você tinha antes? Marika provocou enquanto ria e virava a cabeça para a tentativa do garoto loiro de cortá-la e queimá-la. Ela estava apenas rindo enquanto Naruto desesperadamente balançava sua espada até que ela não passasse de um borrão vermelho. Mas o experiente artista marcial continuou recuando e evitando a espada por um fio de cabelo, sorrindo para o pobre loiro. Naruto ficou ainda mais irritado com o comportamento brincalhão dela na luta e reuniu seu chakra do vento em suas pernas. Ele girou e chutou sua forma descendente, enviando duas ondas rápidas de ar cortante em seu corpo em queda. O justo impactou, cortando-a e destruindo as árvores que estavam atrás dela. Mas Naruto ficou chocado ao ver as partes do corpo voando no ar antes de se conectarem novamente. Reformarem a mulher que, brincando, mostrou a língua para ele. Tenho que tentar um pouco mais do que isso. O Vojin apenas balançou a cabeça cansado. Essa mulher certamente adorava brincar com sua presa antes de finalmente terminar. Naruto cerrou os dentes e mergulhou para a frente, cortando a mulher, mas ficando ainda mais irritado quando ela se recompôs. Ele até aumentou as chamas ao redor da lâmina, mas ela apenas aumentou a separação para ficar fora de alcance. Ele balançou e balançou mais forte que pôde enquanto ela ria de todo o coração de suas tentativas. Ela estava apenas brincando com ele. Naruto fez um corte largo em seu pescoço, mas em vez de deixar que ele a cortasse, Marika apenas se inclinou para trás. E o olhar brincalhão em seus olhos se tornou feroz. Um sorriso horrível crescendo em seu rosto. Ela tensionou seus músculos e balançou seus braços, impactando em ambos os lados da lâmina e realmente quebrando o aço. Naruto ficou em choque atordoado. Até que Marika interveio e começou a desferir golpes rápidos e devastadoramente fortes contra o lado esquerdo de seu corpo. Naruto sentiu sangue subir em sua boca, mas não deixou que isso parasse. Ele usou sua prótese para bloquear o soco dela por tempo suficiente para agarrar o punho de sua espada negra e cortá-la do quadril ao ombro. E enquanto o corpo decepado flutuava na frente dele, ele colocou sua armadura em volta do punho e tentou aleijá-la, mas ela apenas pulou para trás e observou enquanto ele destruía completamente a terra abaixo dele. Ele não perdeu um segundo enquanto mergulhava na nuvem de poeira, gritando a plenos pulmões e cortando a mulher com a lâmina Kokuri. Mas ainda assim não somava nada. Marika decidiu parar de brincar e fechou as mãos em fortes mãos de faca. Ela torceu as mãos e as jogou no peito dele, sentindo as pontas dos dedos cravarem na pele dele. Ela o havia atordoado enquanto mantinha seus ataques no kit, perfurando sua carne e sentindo um pouco do sangue dele escorrer pela mão dela. Naruto conteve a dor e puxou a espada negra para cima, cortando a mulher direto no meio. Mas mesmo que ela estivesse partida ao meio, ela ainda estava de pé e sorrindo como um monstro sádico. Ela se recompôs e deu um chute lateral no estômago dele, sentindo o estômago do garoto se romper um pouco com seu golpe poderoso. Os olhos de Naruto se arregalaram e o sangue saiu de sua boca, voando para trás antes de rolar no chão. Marika apenas riu novamente enquanto observava o garoto ferido lutar para se levantar de joelhos. Ela começou a pular em direção a ele. Você é realmente muito divertido.
Super forte. Sempre tem algo na manga. E você ainda está pronto para brincar, mesmo que seu intestino provavelmente esteja parecendo mingau. Agora. Mas ei, acho que essa pequena brincadeira já acabou, hein? Então, acho que vou começar quebrando suas pernas. E então vou subir para cada osso dos seus braços. Depois disso Naruto gritou. E puxou uma espada branca brilhante de seu espaço de requipe. Ele a espetou na lateral da cabeça dela para calá-la, perfurando sua têmpora e literalmente separando seus olhos horizontalmente. Tudo. Ficou em silêncio por um momento enquanto Naruto respirava pesadamente e tinha seus olhos sombreados por seu cabelo. Mesmo que houvesse uma espada em sua cabeça, isso não fez nada para intimidar Marika. Ela só tinha um olhar entediado no rosto e suspirou desapontada. Você ainda está tentando? Ela ainda não perfurou sua cabecinha grossa? Minha magia break à parte significa que não estou machucada por suas espadas. E eu vou desviar de cada soco que você der em mim. Você não pode machucar. Antes que ela pudesse terminar, a espada começou a brilhar um pouco através da chuva pesada. Marika parou de provocar quando percebeu isso. O Vojin ficou surpresa com o que estava acontecendo e Sorrento imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer para ela correr, Naruto levantou a cabeça e deu a ela o mesmo olhar frio. Brilhar. Uma luz branca brilhante e brilhante cobriu seus olhos. Era como se o sol tivesse aparecido bem na frente deles. Era tão brilhante que doía continuar olhando para ele. Eles fecharam os olhos para não ficarem cegos acidentalmente até que a luz finalmente desapareceu e eles viram os resultados. Ah, linhainhain. Meus olhos! Meus olhos! Marika gritou enquanto cobria o rosto com as mãos, sangue escorrendo pelas bochechas de onde a luz intensa queimava o interior dos olhos. Ela cambaleou para trás e gritou a plenos pulmões: "Oh Deus, isso dói! Isso dói!" O Vojin entrou em pânico. Marika! Guarda! Marika baixou os braços, cega pela dor horrível e inconsciente da situação que se aproximava dela. Naruto cerrou o punho esquerdo metálico o mais forte que pôde. Toda a força que conseguiu reunir do braço demonicamente aprimorado que ganhou do chakra de Kurama foi colocada nele. E ele até o cobriu completamente com a armadura com a qual treinou por tanto tempo. Ele deu um soco tão forte no rosto da Dissembler que ela imediatamente ficou enterrada no chão. Naruto gritou enquanto seguia em frente e enterrava a cabeça dela ainda mais fundo na terra, causando a formação de uma cratera enorme que se espalhava por vários metros em todas as direções. O Vojin e Sorrento olharam para a nuvem de poeira que havia surgido do ataque surpresa do garoto ao seu companheiro. Naruto saiu da nuvem, sua mão esquerda pingando com o sangue da mulher que ele tinha acabado de acabar brutalmente. Mesmo que ele ainda tivesse sangue no queixo e seus ferimentos não tivessem sarado, ele ainda tinha o olhar de puro ódio em seus olhos. Ele agarrou a lâmina negra em sua mão ainda mais forte e começou a marchar em direção ao segundo general. O Vojin estava fervendo de raiva enquanto pegava sua lâmina enorme novamente e a segurava em direção ao garoto que se aproximava. Ele rosnou: "Seu pequeno puto de merda, intervalo uau. Makarov gritou enquanto cravava seu punho enorme no chão e jogava mais de uma dúzia de homens para longe pela pura pressão do ar. Ele não parou e continuou a enviar uma saraivada de socos para derrubar os membros do Damnation. Gildarts correu pela multidão, estendendo a mão e destruindo completamente qualquer tentativa que os soldados tivessem feito para derrubá-lo. Ele pulou e chutou vários homens para longe com apenas um chute. Ele girou e socou outro, mandando-os voando de volta para uma multidão maior. Mesmo quando alguns dos criminosos passaram por seus ataques e o cortaram com suas espadas, eles ficaram em choque ao ver suas armas premiadas sendo reduzidas a nada mais do que sucata. Erza saltou pelo ar e trocou sua Avens Will Armor por sua Purgator Armor. Ela pousou e rachou o chão,
avançando e segurando a enorme arma com espinhos sobre o ombro. Ela gritou de raiva desesperada. E derrubou homens 3 vezes maiores que ela. Ela não conseguia mais se controlar. A maga de cabelos escarlates estava completamente tomada pela raiva. Ela correu para cá em sua armadura mais rápida, ignorando todos os sinos e avisos em sua cabeça que diziam que era muito perigoso. Apenas esperando que ela pudesse salvar sua melhor amiga e o velho que ela admirava antes que fosse tarde. Demais. Mas no momento em que ela viu esse exército vindo em sua direção, para longe do local que o membro da Damnation jurou que eles estavam fazendo a emboscada, toda a sua esperança simplesmente morreu. E agora ela só queria arrancar sua libra de carne desses homens antes que o medo a dominasse completamente. Erza Scarlet, com o cabelo selvagem e os olhos cheios de fúria indomável, estava mais furiosa do que nunca. Ela agarrou o morcego gigante em suas mãos o mais forte que pôde e gritou a plenos pulmões, a em intervalo a. Naruto lutou para se manter de pé enquanto deslizava para trás do golpe de espada incrivelmente poderoso. Ele pulou para trás quando o espadachim rápido apareceu bem na frente dele e arrancou completamente o chão com seu golpe. O espadachim enorme continuou desaparecendo e reaparecendo onde quer que Naruto pudesse ter uma abertura. A única coisa que mantinha o garoto vivo era que ele estava usando seu Kokuri para bloquear os ataques. Mas mesmo isso parecia que estava quebrando lentamente seus braços. O Vojin tinha sua espada apoiada em seu ombro e sorriu para o garoto ofegante. Eu não posso acreditar que alguém como você tem a lâmina Kokuri. Esse é um artefato inestimável, sem mencionar uma das espadas mais fortes do mundo. Mas o homem musculoso apenas sorriu e agarrou sua espada com ambas as mãos. Vamos ver. O que é preciso para fazer essa coisa quebrar? Naruto ofegou um pouco mais antes de se nivelar e assumir sua própria postura de espada. Ele lentamente deixou sua magia cobrir seu corpo, uma aura de armadura cobrindo todo o seu ser para garantir que ele estivesse pronto para a luta que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava tensa entre os dois homens, pois os únicos sons que eles conseguiam ouvir eram a queda d'água e a batalha acontecendo a milhares de metros de distância. O Vojin usou sua magia acelerar e apareceu a um pé de Naruto. Os olhos de Naruto se arregalaram antes que ele levantasse sua espada e bloqueasse o golpe que o teria partido em dois. Naruto voou pelo ar e usou essa chance para reunir chakra de vento em suas pernas. Quando ele pousou, ele mergulhou para frente com o dobro da velocidade e começou a trocar golpes de passagem com o homem maior. Sorrento observou enquanto seu companheiro começou a correr ao redor de todo o campo em chamas enquanto ria. Ele cruzava espadas com o mago loiro periodicamente, criando um estrondo alto e enviando ondas de choque e faíscas em todas as direções. Ele teve que elogiar o garoto bigodudo por seu esforço nobre. Se isso fosse contra um de seus outros subordinados, eles teriam sido derrotados momentos atrás. E bloquear os ataques e a velocidade de Vojin não era um esforço fácil. Mas, assim como tantas outras pessoas que ele tinha visto antes, o limite deles estava se aproximando em breve. Naruto estava se movendo mais rápido que podia com seu corpo danificado. Ele sentiu como se suas pernas fossem ceder a qualquer momento e ativamente impedindo a vontade de vomitar mais sangue de seu ferimento no estômago. Mas o homem conhecido como Warblade nem parecia sem fôlego. Ele observou o homem enorme sorrir e desaparecer novamente. Naruto se virou para pará-lo, mas ele já havia desaparecido novamente. O homem estava ficando cada vez mais rápido, imagens residuais surgindo por toda a clareira vazia devido ao seu movimento rápido. Naruto viu um das dezenas de Vojin correr em sua direção e soube que ele era o verdadeiro. Naruto levantou a lâmina negra sobre sua cabeça e a deixou cair, cortando o peito do homem. Mas era apenas mais uma imagem residual elaborada. Naruto ficou completamente aberto quando o homem corpulento apareceu atrás dele com um sorriso malicioso no rosto. Ele segurou sua enorme espada decimadora em seu quadril e olhou para as costas do garoto, Pekiabu.
Ele fez um corte para cima e deixou um corte profundo nas costas do garoto. Bigodudo. Naruto cambaleou para frente e sentiu uma dor agonizante passar por ele. Ele caiu de joelhos e tentou não gritar de dor. O Vojin ficou realmente surpreso que o ataque não tenha cortado a espinha do garoto. Talvez aquela pequena aura mágica que ele usou fosse mais forte do que ele pensava. Deve ter parado sua lâmina antes de deixar danos irreparáveis em suas costas. Mas a lâmina de guerra decidiu não se preocupar com isso. Ele levantou sua espada enorme sobre a cabeça e a desceu sobre o garoto ferido. Ele sentiu o chão rachar sob seus pés e soube que tinha acabado com a luta. Até que ele viu o mago das fadas com a lâmina negra sobre a cabeça bem a tempo de parar o ataque. E ele estava até mesmo segurando a espada com sua prótese tão firmemente que seus dedos estavam cravados no metal extremamente resistente. Solte minha espada! O Vojin tentou puxar a espada da mão do homem mais jovem, mas lutou por causa de seu aperto imensamente poderoso. Ele puxou para frente e para trás, fazendo o garoto loiro tropeçar um pouco no chão, mas ainda assim não soltou a espada. Seu merdinha! Eu disse solte! Vá! Naruto soltou a espada, fazendo o Vojin levantá-la bem alto no ar e cambalear um pouco pela perda de resistência. Naruto girou sobre os joelhos, estendeu sua lâmina negra e cortou os joelhos desprotegidos do homem enorme. O Vojin caiu para trás. Depois que suas pernas foram cortadas abaixo do joelho, ele sentiu o sangue jorrar de suas feridas abertas e cobrir o chão lamacento com um vermelho carmesim. Mas antes que ele pudesse gritar por causa dos ferimentos graves, ele olhou para cima e viu Naruto de pé sobre ele com seus olhos se tornando nada além de pontos brancos em um ambiente preto. O fogo se espalhando na floresta queimava atrás dele enquanto ele segurava o Kokuri sobre sua cabeça. O Vojin levantou sua enorme espada dizimadora para bloquear o ataque antes que ele pudesse atingi-lo. Mas Naruto desceu a lâmina poderosa. Mais rápido e mais forte do que nunca. Ele cortou a espada enorme como se não fosse nada, pousando na clavícula de Vojin e empurrando-a até a cintura. O espadachim experiente sentiu o sangue jorrar de seu grande ferimento como um geyser. Ele sentiu toda a força em seus braços escapar dele e ele deixou o cabo da espada quebrada cair no chão. Seus olhos ficaram bem abertos por um momento até que ficaram pesados demais para segurar mais, caindo para trás em uma combinação de lama e sangue. Naruto mancou sobre o corpo, sentindo suas botas afundarem na lama enquanto ele se impulsionava para sua luta final. Ele estava com pouco fôlego, pois podia sentir uma de suas costelas quebradas tocar a parte externa de seus pulmões. Ele lutou para continuar até que finalmente chegou ao seu destino. Sorrento abriu os olhos lentamente de novo e olhou para o garoto parado a apenas um pé de distância dele. Seus olhos ainda eram visíveis mesmo através da sombra lançada pelo enorme incêndio florestal atrás dele. Seus olhos ficaram ainda mais frios e diabólicos. Ele parecia um demônio saído do inferno. Sorrento empurrou a árvore até que seu rosto estivesse a apenas alguns centímetros de Naruto. Os olhos azuis e castanhos do garoto olharam para os olhos brancos e cinza leitosos do homem mais velho. Ele estreitou os olhos um pouco mais para ele. Eles não disseram uma palavra. Eles simplesmente pularam para trás quando o chão abaixo deles explodiu com seu poder. Intervalo Lachuz enviou outro raio de luz pura sobre os membros reunidos da Damanation enquanto ele disparava pelo campo de batalha como um raio de eletricidade. Ele voou pelo ar um pouco mais antes de ter que desligar sua magia e respirar fundo. Esses vagabundos não eram nada especiais para ele, mas eles simplesmente não ficavam no chão. Toda vez que ele mandava vários deles embora, outro grupo simplesmente tomava o lugar deles por tempo suficiente para que eles fossem curados novamente. Era um ciclo vicioso de bater, esconder, curar e bater de novo. Lachuz sentiu uma grande mão agarrá-lo sob o bíceps e ajudá-lo a se levantar. Ele olhou para cima e viu Gildarts com algumas gotas de suor escorrendo pelo rosto. Precisa de ajuda.
Lachus sentiu uma carranca crescer em seu rosto antes de arrancar rudemente seus braços do aperto do homem mais velho. O loiro Lightning Magé se levantou e olhou para a grande multidão que o cercava. Eu não preciso da sua ajuda, velho. Esses caras não são merda nenhuma. Gildarts deu uma risadinha antes de se virar até ficar perto das costas de Lachus. Bem, estou dizendo que podemos terminar isso mais rápido juntos, seu pirralho. Lachus queria argumentar sobre esse ponto, mas estava mais preocupado com as centenas de pessoas que os cercavam de cada lado. Sirius! Mahiro gritou a plenos pulmões e estendeu ambas as mãos com um enorme raio de luz disparando contra a multidão. Mas mesmo que ela tenha jogado quase uma centena deles para longe, o buraco apenas se encheu com outro grupo de membros inflexíveis da Damnation. Makarov encolheu para seu tamanho normal e estava ofegante um pouco pelo tanto que estava suportando. Com seu corpo velho. Ele olhou para Mahiro. Sou eu ou parece que não estamos nem fazendo um estrago? Mahiro enxugou um pouco do suor da testa enquanto respirava fundo. Se continuar assim, não seremos mais capazes de lutar. Temos que parar esses caras e ir procurar Naruto e Oji-sama. Makarov assentiu e se preparou para começar a lutar novamente. Até que ambos ouviram um grito e viram Erza pular em cima deles. Ela caiu de pé, mas imediatamente suas pernas cederam e ela se equipou em sua armadura base. Os dois magos mais velhos vieram para o lado dela. Erza. Você está bem? Ela estava respirando pesadamente e estava quase sem magia devido à luta contínua, mas ela sentiu e ignorou a fadiga. Eu estou bem. Nós não podemos parar ainda. Um dos membros da Damnation entre as centenas riu da situação desesperadora deles. Vocês podem tentar o quanto quiserem, mas enquanto um de nós estiver de pé, não vamos parar. Mahiro e Erza encararam a multidão na frente deles até que Makarov deu um passo à frente. Não deixaremos vocês passarem deste ponto. Não haverá um final nisso que permita que todos vocês saiam livres. Os membros do Damnation apenas riram daquela ameaça, grandes palavras vindas de um velhote cansado. Se pudéssemos derrotar aquele outro velho, então você não poderia ser mais desafiador. Os magos das fadas que ouviram os criminosos zombando deles notaram o que eles disseram. Mahiro sentiu sua garganta travar. O que você disse? Erza cerrou os dentes e se levantou. O que você fez com nossos camaradas? Ela gritou por cima do trovão e da chuva, um velho e um garoto loiro com bigodes. Onde eles estão? Alguns dos membros da Damnation levaram um segundo para olhar entre si em busca da resposta antes de começarem a sorrir. Eles olharam para os magos poderosos novamente. Vocês não os encontrarão em lugar nenhum. Os olhos de Makarov e Mahiro se arregalaram quando ouviram isso. Eles não queriam acreditar na possibilidade de que realmente eram tarde demais para salvar seus companheiros e familiares. Erza apenas sentiu como se algo frio apertasse seu coração enquanto sua voz se esforçava para sair. Não. Eles se foram completamente agora. Você nem vai mais encontrar a poeira. Erza quase cambaleou para trás em choque ao ouvir que eles falharam. Mahiro cerrou os dentes até que suas gengivas começaram a sangrar. Sua magia de luz envolveu todo o seu corpo enquanto ela estava pronta para dizimar os inimigos na frente dela. Makarov colocou a mão na frente dela antes que ela pudesse começar a atacar. Seus olhos estavam fora de vista por causa do cabelo e ele tinha uma expressão fria no rosto. Eu estou dando a você a contagem de 3, sai agora e nunca mais fique diante de nenhum de nós. Um dos homens apenas caiu na gargalhada. Isso é para nos assustar, homenzinho? Em que parte disso parece que você tem alguma influência para fazer exigências? Makarov disse enquanto lentamente começava a crescer em tamanho. Você obviamente ainda não entendeu quem está enfrentando. 2. O velho mestre da guilda bateu palmas. Nós somos a condenação. 3. Ele estendeu um pouco a mão para revelar uma bola de luz entre eles.
Haalinhain. Todas as forças reunidas da guilda independente mais perigosa de Fiore avançaram contra seus inimigos, com o objetivo de matar, despedaçar e torturar essas 5 pessoas até que não fossem nada além de cascas quebradas de seus antigos eus. Mas o velho gigante apenas lançou a bola de luz sobre as massas que avançavam. E cada membro subordinado da Damnation presente naquele momento foi banhado pela luz da lei das fadas. Intervalo Sorrento viu uma luz ofuscante vinda do campo de batalha, que se estendia tão longe que atravessava as árvores pelas quais passavam. Mas isso não importava agora. Se seus homens fossem derrotados, caberia apenas a ele derrotar os magos restantes da Fairy Tail. Agora, sua atenção estava no garoto sangrando e ele estava completamente focado em matá-lo. Haalinhain. Naruto balançou o Kokuri e sentiu uma resistência imensa quando ele impactou contra uma bola de magia de choque. Mas ele não deixou que isso parasse. Ele continuou balançando a lâmina negra o mais forte que podia contra o escudo do mago mais velho enquanto seus ataques cortavam as árvores ao redor deles. Naruto reuniu seu chakra de vento e lançou uma rajada de punhos de tempestade no velho. Mas ele simplesmente ficou parado e afastou todos os ataques de jutsu com sua mão. Naruto ferveu de raiva e pisou no chão, reunindo o máximo de armadura que pôde em seu ombro esquerdo e correu para uma investida. Sorrento levantou as mãos e agarrou o ombro que ameaçava quebrar seu externo. Naruto empurrou para frente e forçou os pés do inimigo a deslizarem pelo chão. Ele empurrou e empurrou desesperadamente, mas não sentiu as mãos do velho tremerem com sua investida poderosa. O rei tirano decidiu parar de brincar e levantou as mãos, derrubando o garoto. Ele deu um tapa, uma cotovelada e um soco no peito do garoto com força suficiente para levantá-lo do chão. Naruto sentiu sua visão ficar turva, mas agarrou a mão que o socou e deu um chute alto em sua cabeça. Quando o velho desviou, o garoto bigodudo girou no ar e reuniu uma quantidade enorme de armadura em sua mão direita. Sorrento levantou a mão e bloqueou o soco com um pouco de seu choque. Mas mesmo com a guarda que ele tinha, o soco foi tão devastadoramente forte que ele foi mandado voando de volta através das árvores. Ele plantou os pés no chão para impedir seu flyback e olhou para 3 dedos quebrados que resultaram de sua guarda. Ele ficou realmente impressionado com isso. Naruto mudou a forma de sua armadura para fazer garras, mãos gigantes e espinhos, mas todos eles eram inúteis contra o velho mago santo. Ele tentou de novo e de novo acertar outro ataque poderoso até sentir o velho colocar as 2 palmas na frente dele e reunir sua magia. Grande onda! Naruto foi jogado para trás pela onda de choque massiva que cobriu todo o seu corpo. Ele quicou no chão algumas vezes até que rolou até parar. Ele sentiu cada músculo e osso em seu corpo gritar em agonia enquanto tentava se levantar novamente. Ele lutou, agarrando-se ao chão. O mais forte que podia até que finalmente se levantou para Sorrento já estava de pé na frente de Naruto e segurou o garoto perto dele em um abraço de um braço. Naruto foi pego de surpresa por esse gesto estranho no meio de sua batalha de vida ou morte, mas sentiu o apoio que ele havia ganhado naquele momento apenas o suficiente para ajudá-lo a ficar de pé novamente. Sinto muito que você tenha se envolvido em uma briga de rancor entre 2 velhos tolos. Mas essa briga, todas as nossas brigas, acabaram agora. Sorrento disse com verdadeiro remorso pelos pecados e ações que ele havia causado até agora. Talvez se tivéssemos nascido em circunstâncias diferentes, os infortúnios que sofremos até agora pudessem ter acontecido com outras pobres almas. Mas não podemos mudar o que aconteceu. Ele lentamente levantou a mão e gentilmente a colocou contra o peito de Naruto. Então feche os olhos, e tudo isso acabará. A mão de Sorrento começou a brilhar e o ar ao redor dela começou a ondular. Ele pressionou o peito do garoto. Frente de choque. Intervalo Mahiro podia, na verdade, ela não sabia o que fazer sobre a cena à sua frente. Em um momento, ela se sentiu sendo dominada pela raiva, ódio, tristeza,
culpa, vergonha e desesperança. Ela estava apenas uma voz tensa de raciocínio de abandonar tudo o que havia aprendido sobre se conter e massacrar o máximo de Damnation que pudesse. E então Makarov bateu palmas e as banhou com a luz mais brilhante e quente que ela já tinha visto. E num instante, a danação foi interrompida. Os criminosos outrora ameaçadores, vis, numerosos e duráveis se foram. Tudo o que restou parecia cascas brancas congeladas no tempo. Todos tinham rostos cheios de medo e horror nos olhos. E em uma inspeção mais detalhada, eles não estavam congelados, mas simplesmente pararam de se mover. Como se eles dessem um passo à frente, tudo que os aguardasse fosse a punição. Incrível! Esse era o tipo de homem que liderava a Fairy Tail e ganhou o título de Mago Santo. Mahiro pensou que o grande ataque mágico era inacreditável. Ele havia derrotado todos que eles ainda tinham que enfrentar e eles estavam seguros agora. E ainda assim, esses sentimentos de desespero ainda estavam apodrecendo dentro dela. Ela estava parada bem ao lado de Erza, e ambos se sentiram congelados no momento. Ela podia ver que Gildarts e Lachuz estavam olhando ao redor em choque ao ver como as forças inimigas que cercaram há apenas um momento eram agora nada mais do que estátuas de sua própria derrota. Mahiro tentou dizer algo ao velhote baixo parado na frente deles que havia destruído completamente a milícia criminosa que causava medo nos corações de todos da nação. Mas ela não conseguia dar voz às suas palavras. A mudança extrema no tom e na emoção estava cobrando o seu preço dela. Eu tive que fazer isso. Eles olharam para o velho baixinho que estava olhando para o chão. Ele se esforçou para continuar falando. Se eu não tivesse usado a lei das fadas, se eu não tivesse impedido todos eles enquanto ainda tinha chance. Seus ombros começaram a tremer e ele fechou a mão em punho até que o sangue saiu da palma, eu não teria sido capaz de impedir que os destruísse. A compreensão começou lentamente a passar por Mahiro. Sobre o que ela tinha ouvido antes que a luz brilhante cobrisse todo o campo de batalha. E lágrimas começaram a descer por suas bochechas. Temos que encontrar alguma coisa. Makarov disse enquanto sua família podia ver lágrimas escorrendo e saindo de seu queixo. Eles pelo menos merecem ser colocados para descansar adequadamente, com sua família. Gildarts abaixou a cabeça em uma culpa solene por não ser capaz de ajudá-los. Ele sempre se gabava e mostrava sua força, mas esse era um daqueles momentos em que seu poder poderia ter salvado seus amigos de uma morte prematura. E tudo o que ele podia fazer era ficar ali. Lachuz não demonstrou nenhuma emoção com as notícias sombrias. Não importava para ele que um velhote e aquele idiota estúpido tivessem se matado. Tudo o que eles queriam era que Hashirama e Naruto corressem como um idiota para ajudar. Ele queria pensar que tudo isso era apenas mais um choro desnecessário pelos mortos, mas nem ele conseguia se livrar do frio no estômago. Mahiro apenas ficou ali, tentando conter as lágrimas. Mas então ela viu o rosto do avô, sorrindo para ela e pegando-a no colo quando ela era apenas uma garotinha. O mesmo velho homem caloroso e gentil que ajudou a criá-la e cuidar dela depois que sua mãe morreu. O homem que a ensinou a ser forte e corajosa, e como usar essa força para aqueles que ela amava. E então ela viu o rosto daquele idiota estúpido enquanto ele sorria de orelha a orelha. Pensando em Naruto correndo pela guilda, pregando peças em Natsuigre enquanto eles o perseguiam. O jovem que sempre lutava com ela e era derrotado antes de se levantar para continuar lutando. Aquele garoto gentil que brincava com Koyuki como se ela fosse sua própria irmãzinha e sempre olhava para Mahiro como uma mãe carinhosa. E a mulher Senju chorou. Ela sentiu suas lágrimas escorrerem pelo seu rosto enquanto a chuva gelada encharcava o resto do seu corpo. Ela gritou para os céus e socou o chão em crateras. E Erza apenas ficou ali parada. Ela sentiu uma horrível sensação de pavor e descrença tomar conta dela. O mesmo tipo de dor que sentiu quando flutuou para longe da torre. O mesmo tipo que sentiu quando lhe disseram que seus pais já tinham partido deste mundo.
Mas ela não queria que fosse verdade. Ela sabia que era estúpido e irreal. Ela sabia que não podia simplesmente esperar por algo assim. Ela sabia que isso só tornaria tudo mais doloroso. Ela simplesmente não queria acreditar. Entre os gritos, o chão se partindo, a chuva torrencial e o trovão estrondoso, Erza ouviu um estrondo baixo emanar ao fundo. Ela olhou para o lado e seus olhos se arregalaram quando viu uma floresta em chamas e fumaça subindo à distância. Ela não sabia o porquê, mas a garota de armadura sentiu que precisava ir até lá. Algo a estava compelindo a correr. E ela fez isso. Ela correu direto pela multidão de criminosos derrotados e correu o mais rápido que pôde para a floresta da montanha. Mahiro e Makarov a viram fugir do campo de batalha. Mahiro estendeu a mão para ela. Erza? Erza, espere, volte. Erza. Erza continuou correndo o mais rápido que podia. Como se sua vida dependesse disso. Intervalo Sorrento observou o jovem loiro cambalear para trás após o ataque à queima-roupa. Ele estava um pouco curvado após ser atingido, mas ainda estava de pé sobre as pernas. Até que elas começaram a tremer mais e mais. A lâmina negra que ele segurava tão desesperadamente caiu de sua mão esquerda depois que ele perdeu a força para segurá-la. Ele levantou a cabeça e estendeu a mão para o velho enrugado. Ele tentou agarrá-lo, ele tentou dar apenas mais um passo para sangue começou a escorrer dos olhos, nariz, orelhas e boca do mago das fadas. Ele tossiu e mais líquido vermelho saiu dos dentes. Seus olhos rolaram para trás. Ele caiu de cara no chão. Sorrento olhou para o garoto derrotado enquanto o sangue começava a se acumular em volta do seu rosto. Ele nem se movia mais. Estava acabado. Ele havia perdido muito do que havia construído ao longo das décadas. Seus subordinados mais próximos se foram agora. E a maior parte de seu exército havia caído nas mãos dos magos da Fairy Tail. Sorrento realmente se sentia vazia. Algo que ele não sentia há anos. Ele começou a se afastar da criança caída e seguiu para o campo de batalha. Se esse fosse o fim de tudo que ele havia se esforçado para fazer, ele iria se certificar de que não houvesse mais pontas soltas. Intervalo ele estava cercado por uma escuridão crescente. A única coisa que ele conseguia ver agora era seu braço estendido à sua frente. E ele podia ouvir os sons da água caindo enquanto a chuva batia em seu rosto. Ele não conseguia nem sentir o frio passar por ele. Ele estava tão entorpecido. Ele estava tão cansado. Ele lentamente começou a fechar os olhos, deixando a escuridão tomar conta de tudo ao seu redor. Ei, Naruto! Vamos lá, cara! Por que está demorando tanto, loirinha? Acorde logo! Naruto ouviu um monte de vozes diferentes chamando por ele. Ele abriu os olhos novamente e viu toda a sua guilda parada na frente dele. Natsu, Feliz, Grey, Mira, Elfman, Lisana, Gigi, Gildarts, Mahiro, Koyuki, Levi, Jet, Droy. Inferno, até Lachuz estava lá. Ei, vamos lá, idiota. Você não prometeu que sempre voltaria para mim? Ele ouviu a voz suave de Erza chamando da escuridão. Ele viu Erza sorrindo para ele como um anjo enquanto ela se abaixava para oferecer sua mão. Vamos lá. Você nunca deixou nada te atrapalhar antes. O que está te impedindo agora? Sorrento parou sua marcha até o fim quando sentiu uma presença fraca atrás dele. Ele se virou lentamente e seus olhos se arregalaram em choque. Mal se levantando sobre as pernas trêmulas estava o loiro que ele pensou ter matado. Sangue ainda pingava de seu rosto e seus olhos estavam nublados e desfocados, mas ele ainda de alguma forma encontrou forças para se levantar e agarrar sua espada. Sorrento desistiu. Chega de suas soluções rápidas. Chega de misericórdia. Ele cerrou os dentes e levantou a mão. Por que você não morre?
Para o mago bigodudo espancado, tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. Ele sabia que alguém estava gritando. E ele sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas tudo que ele conseguia ouvir: "Ei, Naruto! Naruto, acorde logo!" O loiro cansado e exausto levantou fracamente a cabeça e olhou para o velho Senju sentado em um tronco. Ele franziu os olhos. "O que você quer, vovô? Pare de ficar preguiçoso, seu idiota. Levante a bunda e continue praticando." Hashirama provocou enquanto se recostava confortavelmente. "Você não vai chegar a lugar nenhum se não continuar trabalhando." "Ah, como se você fosse alguém para falar!" Naruto disse enquanto se levantava e esticava os músculos. "Você está sentado aí, juntando poeira, como o velho fóssil que você realmente é." O velho ninja tinha uma nuvem de desespero pairando sobre sua cabeça. "Eu não sou mais o cara jovem que eu costumava ser, tudo bem. Eu entendo. Eu estou velho e flácido e essas coisas agora. Nossa, são as pequenas coisas que fazem você perder o controle." Naruto juntou as mãos e começou a se concentrar em moldar seu chakra. Enquanto um momento de silêncio passava, ele abriu um dos olhos novamente. "Ei, quanto tempo demora até que essa coisa comece a dar resultados?" Hashirama olhou para cima, pensativo, e deu de ombros. "Não sei. Talvez em alguns meses. Alguns anos. Com toda a honestidade, há uma possibilidade de que nunca vejamos nenhum desenvolvimento substancial em sua habilidade. Não. Vá simplesmente e erre embora." Naruto olhou de volta para o homem secamente. "Estou ouvindo muita negatividade em toda essa força prometida. O que aconteceu com "eu te ajudarei ao longo do caminho"? Os resultados dependem de você? A maneira infalível de derrotar inimigos mais fortes?" Hashirama bateu palmas em compreensão. "É isso mesmo. Eu esqueci que ia te contar isso. Volte aqui, eu te conto tudo." Nossa, até o Natsu tem uma memória melhor que a sua. Ok, Naruto, você sabe o que todos que são mais fortes que você têm em comum? Naruto pensou por um momento, mas não conseguia pensar em uma conexão entre todas as pessoas com quem lutou ao longo dos anos. Todos pareciam pessoas diferentes com poderes e objetivos diferentes. Hashirama sorriu. "A característica que as pessoas que são fortes compartilham é: eles podem te matar facilmente, sem nem tentar, porque você não é nada para eles." Naruto apenas continuou encarando o velho em completo silêncio por um minuto. Até que ele se virou e começou a ir embora. Espera. Ainda não terminei." Parecia que sim. "Ok, Naruto, você perderia para aquele garotinho hiperativo de cabelo rosa que não consegue ficar parado na guilda?" "Natsu? Claro que não." Naruto apertou o punho e sorriu confiantemente. "Se ele tentasse lutar comigo, eu daria um soco na cabeça daquele bastardo louco e o plantaria no chão. Sem problemas." "Então você está dizendo que Natsu não é nada forte?" Hashirama perguntou. Naruto pensou por um momento antes de balançar a cabeça relutantemente. "Bem, não. Ele é definitivamente forte. É só que você acha que é mais forte e não acredita que tenha algo com que se preocupar com alguém que você sabe que é mais fraco que você." Hashirama terminou sua frase, fazendo Naruto assentir com a cabeça em culpa. "Sim. Mas a verdade é que se Natsu acertasse um bom golpe em você, você se machucaria." Naruto considerou se ele levaria um dos muitos socos que ele via o matador de dragões dar todos os dias e balançou a cabeça em concordância. "Isso é o mesmo para a maioria de nós. Posso dizer com segurança que eu provavelmente poderia chutar sua bunda sem problemas se lutássemos. Mas se você me pegasse desprevenido ou me deixasse enfraquecido, eu não sei se eu teria alguma chance." Hashirama sentou-se um pouco para frente e olhou para o loiro. "Naruto, passamos anos e anos nos treinando para sermos os mais fortes que poderíamos imaginar. E quando finalmente alcançamos esse nível, nos orgulhamos de nossa habilidade, acreditando que ninguém
que encontrarmos depois seria capaz de nos enfrentar. Hashirama olhou para o lado, pensativo. Para alguns de nós, não registramos mais ninguém contra quem lutamos como uma ameaça. Outros colocam todo o seu poder em tudo o que fazem porque essa é a única maneira de terem essa emoção. Podemos até mesmo apenas jogar junto lutando contra alguém que está colocando tudo de si em uma luta porque gostamos de vê-los desmoronar. Naruto viu o olhar nos olhos de Hashirama antes de olhar de volta para ele, e essa é uma fraqueza que todos eles têm, Naruto. Eles não vão te considerar uma ameaça real. Eles vão apenas olhar para você como um inseto patético rastejando na lama. E quando fizerem, você pode derrubá-los. É perigoso. E uma margem estreita para atacar. Você teria que arriscar sua vida para realmente dar um golpe neles. Mas naquele momento em que a superioridade deles assume o controle, eles baixam a guarda e estão abertos. Naruto pensou em muitas de suas lutas antigas. Foi assim que ele derrotou Mordrial. Foi assim que ele pegou o Hades desprevenido. Foi assim que ele mandou o Alman voando. Todos pensaram que ele estava derrotado, e ele aproveitou a chance para acabar com eles. Arrogância, Naruto. Hashirama disse severamente enquanto olhava para o jovem diretamente em seus olhos, a arrogância da força. Essa é a fraqueza que todos os homens poderosos carregam. Todos os homens a têm. Caberá a você encontrar o momento de atacar. Os olhos de Naruto se concentraram novamente. Ele viu Sorrento passar a mão coberta de magia de choque e liberar uma onda massiva de poder que destruiu a paisagem ao redor deles. Um estrondo alto emanou em todas as direções e obliterou o chão e as árvores ao redor. Sorrento viu a enorme nuvem de detritos que ele criou com seu ataque. E deu um passo para trás. Ele levou um momento para ver sua obra, e sorriu aliviado. Até que ele viu a sombra no canto do olho. Ele olhou para baixo e viu Naruto tão curvado que seus joelhos quase tocaram o chão. Ele tinha tomado o momentâneo ataque de raiva que o velho mago tinha demonstrado e mergulhou perto do chão. Ele usou a lâmina negra para se proteger do ataque poderoso até chegar no ponto cego do olho danificado de Sorrento. Ele agarrou o Kokuri o mais forte que pôde e olhou para Sorrento com os olhos de um assassino. Sorrento ficou chocado com seu movimento rápido e estendeu as mãos para criar um escudo de magia, *Sibilo Naruto apareceu atrás de Sorrento. Seu braço estendido o máximo que podia com a lâmina Kokuri na mão. Parecia que o mundo tinha ficado congelado por um momento. O tronco superior de Sorrento caiu enquanto o resto do corpo dele caiu para trás. A lâmina negra o havia cortado completamente, das costelas inferiores direitas até o ombro esquerdo. A última sensação que ele sentiu foi a sensação da lâmina de Naruto cortando seu coração. Sangue jorrou do cadáver bifurcado e cobriu as costas do garoto loiro com ainda mais sangue. O torso decepado ficou lá no chão enquanto a luz finalmente se apagou do olho do Rei Tirano. Naruto deu um passo à frente. E depois outro. Ele continuou andando para frente. Ele não sabia para onde. Ele se sentia tão vazio e frio. Ele não conseguia mais enxergar. Ele só tinha uma necessidade inabalável de se afastar da cena de sua fúria. Passo a passo. Com apenas o som da chuva torrencial chegando aos seus ouvidos. Assim como naquela cela há tanto tempo. Gotejamento intervalo Erza correu o morro acima e pela floresta. Ela se sentiu sendo puxada em direção ao incêndio florestal no meio do nada. Ela continuou correndo até ouvir um galho estalar na sua frente. Ela parou no lugar e se preparou para o que quer que estivesse por vir. Ela olhou para a escuridão enquanto a chuva penetrava pelos galhos. Erza se preparou para qualquer coisa até que viu uma cabeça familiar de cabelo loiro vindo em sua direção. Uma sensação avassaladora de alívio e alegria tomou conta dela enquanto ela quase chorava de alegria, e então ela congelou de medo. Naruto estava cambaleando para frente, feridas abertas por todo o corpo. Suas roupas
Estavam encharcadas de sangue. Parte deles já havia secado enquanto o resto ainda parecia fresco. Ele nem percebeu que ela estava parada na frente dele enquanto ele continuava mancando em sua direção. Seus olhos pareciam tão vazios e imperturbáveis. Ela deu um passo em direção a ele e estendeu a mão para tocá-lo. Como se não pudesse acreditar que era realmente ele, Naruto. Ele caiu para frente e ela o pegou nos braços. O queixo dele estava apoiado no ombro dela enquanto ela os abaixava para o chão. Ela segurou o corpo dele e podia sentir o sangue escorrendo por suas manoplas. Ela sentiu quão fria a pele dele estava ficando e como a respiração dele ficava cada vez mais lenta contra seu ouvido. Ela sentiu lágrimas escorrendo pelos olhos e se agarrou a ele. Naruto! Naruto, fique comigo. Está tudo bem. Estamos todos aqui por você. Mantenha os olhos abertos, ok? Sinto muito. Sinto muito por não poder vir até você antes, mas fique acordado. Erza ficou mais assustada quando os olhos dele começaram a fechar lentamente. Ela o segurou perto e gritou, Naruto! Naruto! E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil, e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.